O presbítero é um dom ou uma função ministerial? Qual é o sistema de governo das Assembleias de Deus e como o presbítero se encaixa nele? Quais as qualificações requeridas de um presbítero? Responderemos essas perguntas em nossa aula de hoje. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a doce paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 11, cujo assunto é o presbítero, bispo ou ancião. Nas aulas passadas, nós analisamos os dons ministeriais e obedecemos a sequência na qual eles foram apresentados por Paulo em sua carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4 e o versículo de número 11. A cada domingo, estudamos um dom ministerial em particular. E eles são o dom ministerial de apóstolo, que é um missionário pioneiro, o dom ministerial de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. E perceba que a lição de número 11 novamente marca uma transição na revista desse trimestre. Nós começamos estudando os dons espirituais e depois passamos a analisar os dons ministeriais. E agora nós veremos uma das funções ministeriais. Isso mesmo, há uma diferença entre o dom ministerial e a função ministerial. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele disse que a igreja ela está sustentada por 7 colunas. E essas 7 colunas são os 5 dons ministeriais e as 2 funções ministeriais ou funções eclesiásticas. Os dons ministeriais nós já apresentamos e as funções eclesiásticas são o presbítero e o diácono. E perceba que há uma diferença entre o dom ministerial e a função ministerial. Os dons ministeriais, eles são dados por Cristo, conforme diz Paulo, já apresentei a vocês aqui o versículo, em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. A Bíblia diz de forma bem clara, e ele mesmo deu. Na versão NVI o texto está assim, e ele designou. Quem é ele aqui? É o nosso Senhor Jesus. Os dons ministeriais não são habilidades aprendidas, são habilidades concedidas. Não é algo ordinário, é algo extraordinário. É algo que Jesus concede sobrenaturalmente. Agora, as funções ministeriais, elas são concedidas, elas surgem do governo da igreja. Perceba aqui esse versículo que está em Atos capítulo 14 e o verso 23. A Bíblia King James atualizada, o texto está assim. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja. Veja que o presbítero, o diácono, não se encaixa como um dom ministerial, mas sim como uma função eclesiástica, um cargo ministerial. E esse cargo, ele é concedido, ele é apresentado, ele surge do governo da igreja. Paulo e Barnabé constituíram presbíteros. Paulo não podia constituir um apóstolo. Paulo não podia constituir um pastor no sentido do dom ministerial. Ele não tinha poder para isso, porque quem concede os dons é Jesus. Mas a função eclesiástica, ela deriva-se do governo da igreja. E nós discutiremos um pouco sobre isso em nossa aula de hoje e na aula do domingo que vem. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Tito, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. E eu trouxe aqui algumas versões para fazermos uma comparação. A primeira versão é a NAA e o texto está assim: foi por esta causa, olha só, ele vai explicar qual é a causa, que deixei você em Creta. Paulo é o apóstolo, Paulo é o pastor e ele está instituindo, orientando um de seus cooperadores a fazer algo para a igreja que estava em Creta. A igreja não teve
tempo de se organizar no que diz respeito à sua administração, ao seu corpo de obreiro. E Paulo delega um de seus cooperadores para colocar a organização da igreja, para ajeitar a administração da igreja de Creta. Ele diz o seguinte: para que pusessem em ordem as coisas restantes. E o que seriam essas coisas restantes? Ele diz assim: em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Uma Bíblia, que é a edição pastoral, ela diz esse mesmo texto, está da seguinte forma: eu deixei em Creta para que você cuidasse de organizar o que ainda estava para fazer, e para que nomeasse em cada cidade os presbíteros das igrejas, conforme as instruções que lhe deixei. Perceba rapidamente aqui dentro do texto áureo que Tito ele era o representante apostólico de Paulo, né? Tito ele recebeu um investimento de Paulo. Esse investimento se constitui de autorização e autoridade para levantar anciões, para levantar bispos, presbíteros que cuidassem, ensinassem as igrejas locais que estavam espalhadas pela ilha de Creta. Tito não tinha poder para dar dons ministeriais aos homens. E eu queria que isso ficasse bem assim firme na sua mente, que você explicasse isso aos seus alunos na classe. Tito não tinha esse poder de dar dons ministeriais, mas ele levantou presbíteros, funções eclesiásticas, ele delegou responsabilidades a homens piedosos, a homens fiéis. E olhe que quando o pastor, na igreja que você faz parte, ele constitui um diácono, ele constitui um presbítero, ele não tem o poder, a força de conceder o dom ministerial, porque o dom quem concede é Cristo. Mas ele levanta alguém que preenche alguns requisitos no que tange à espiritualidade, no que tange ao caráter. Ele levanta essa pessoa que se diferencia das demais para ensinar, para presidir dentro da igreja. E o cargo de presbítero é uma função que, repito mais uma vez, é delegada pelo governo, pela liderança da igreja local. E nisto nós percebemos a diferença entre o dom ministerial e a função ministerial. E por haver uma diferença entre dom e função, a função ela não se torna menos importante. Porque para receber uma função ministerial de presbítero e de diácono, o candidato, ele precisa almejar, ele precisa desejar, ele precisa ter certas vocações e também preencher certos requisitos para atuar dentro dessas funções eclesiásticas. E nós veremos isso na exposição dos tópicos da lição. Paulo ele chega a dizer em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1, que aquele que deseja ser presbítero, aquele que deseja exercer essa função ministerial, boa coisa deseja. Então, presbítero é uma nobre função ministerial. E, meus irmãos, a nossa verdade prática ela nos diz o seguinte: o presbítero deve ser constituído, ou melhor dizendo, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. O que seria o presbitério? O presbitério é a assembleia de obreiros que representam o conselho administrativo de uma igreja local. Dentro das Assembleias de Deus, nós temos um pastor, que geralmente é o líder da igreja, e esse pastor ele tem um conselho administrativo, um conselho de supervisores, e alguns colocam como subpastores, que são o presbitério. São homens que têm uma maturidade espiritual e auxiliam o pastor nas atividades e nas necessidades da igreja. Esses homens precisam ter essa característica, serem homens idôneos. É o que a verdade prática apresenta. E o que significa a palavra idôneo? A pessoa idônea, preste atenção nisso aqui, é a pessoa que reúne as condições, aptidões
ou conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo ou função. É aquele que é apto, aquele que é competente. Então perceba que, já olhando para a nossa verdade prática, o presbítero, ele não pode ser uma pessoa infantil. Ele não pode ser uma pessoa imatura na fé. Ah, irmão Murilo, mas o presbítero, ele é levantado conforme o governo da igreja. O governo da igreja, a liderança da igreja, deve instituir homens com essas características. Do contrário, o presbitério ele não terá força ou valor algum dentro de uma igreja se o presbitério, se esse conselho administrativo for composto de pessoas neófitas na fé. Então, se há esse requisito aqui, essa característica marcante do presbítero, é aquela pessoa madura espiritualmente, aquela pessoa que tem competência, que tem capacidade de presidir, de ensinar e além de outras características que falaremos aqui no decorrer da lição. O título da lição, ele é um pouco confuso. Ele é um pouco confuso, porque ele traz o seguinte aqui: o presbítero, bispo ou ancião. Mas espera aí, não são três funções diferentes? O presbítero é uma função, o ancião é uma função, o bispo é uma função. Não é assim que funciona. O presbítero, o bispo e o ancião são termos intercambiáveis. E eu trouxe aqui uma definição, de forma bem genérica e resumida, esses três termos, eles são sinônimos. São palavras sinônimas, ou seja, são palavras usadas para nomear a mesma função ministerial. Quando você começar a ler a sua Bíblia, você vai perceber, lendo Atos, lendo as cartas pastorais, lendo algumas cartas endereçadas a igrejas específicas, Paulo ele vai usar de forma intercambiável esses termos, né? O presbítero, o ancião, o bispo, são palavras sinônimas. A palavra presbítero é uma palavra de origem grega e ela tem um significado o mais velho, aquele mais maduro. É o mesmo significado da palavra ancião. Elas têm presbítero e ancião têm o mesmo significado, a pessoa mais velha, a pessoa mais madura. O termo bispo é também a tradução, se diferencia um pouco do termo presbítero e ancião, mas o termo bispo designa também essa mesma função. É a tradução de outra palavra grega, a saber, episcopos. E o significado da palavra bispo é observador, aquele que olha sobre os demais. E isso já fala um pouco da função do presbitério, uma função de supervisão. Em suma, o bispo, o presbítero ou o ancião é um ministro cristão investido de suficiente autoridade para administrar e orientar a igreja local. Eu espero que essa definição simples tenha trazido clareza para a sua mente. Nós temos aqui algumas referências, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 17. A definição ela está aqui com as suas respectivas palavras no original. Se os irmãos não baixaram o subsídio, eu aconselho que vocês baixem. Está aí disponível na descrição do vídeo, tem um link azul aí embaixo. Cliquem, façam download desse material. Você vai ter aqui todos os comentários e todas as referências bíblicas. É de graça, não custa nada não. E olha só, junto ao link para você adquirir o subsídio da lição, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação. O curso Pregador e a Pregação é uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Pause o vídeo, não fique de fora, confira lá através do link quem são os professores, como são as didáticas das aulas e qual é o valor do curso. Se o irmão adquirir o curso, o irmão terá mais conhecimento nas áreas teológicas de homilética, exegese e hermenêutica, além também de estar abençoando os irmãos aqui do Abrajaula. Prosseguindo na nossa aula, e já com essa definição do que é o presbítero, de um supervisor, de uma pessoa mais madura na fé, de um ministro cristão que é investido de autoridade para administrar e orientar a igreja local, nós precisamos entender qual é o papel do presbítero dentro da igreja que nós congregamos. Lógico,
Estamos estudando uma revista da CPAD e a CPAD ela está vinculada à CGADB, às Assembleias de Deus no Brasil. E eu queria, rapidamente aqui, de forma também bem singela, resumir qual a forma de governo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e qual é o papel do presbítero dentro desta forma de governo. E os irmãos perceberão que esse arrudeio ele é proposital, pois ele tem uma finalidade. Por exemplo, nós não temos dúvidas de que quem governa a igreja é Jesus. O governo dentro da igreja é teocrático. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 18, que Cristo é o cabeça. Ele é quem comanda. Cristo é quem comanda a igreja. E na qualidade daquele que comanda a igreja, ele levanta líderes, ele levanta pastores, Cristo levanta homens, os quais ele constitui sobre a sua igreja, para, através de sua palavra e de sua revelação e de sua orientação, dirigirem o povo de Deus. E nós podemos observar aqui que no âmbito administrativo da igreja, existem pelo menos 3 sistemas de governo, os quais foram adotados pela igreja ao longo da história. O primeiro sistema de governo é o sistema episcopal. O que seria o sistema episcopal? Nessa forma de governo, a forma de governo episcopal, a administração, o governo da igreja, ele é centralizado num líder. E esse líder ele está acima de todos os líderes ou oficiais. A autoridade, a liderança, as decisões se concentram em uma pessoa. E isso foi visto ao longo da história, principalmente na Igreja Católica Apostólica Romana. Essa forma de governo episcopal. Temos também aqui o segundo sistema, que é o sistema de governo presbiterial. E essa forma de governo presbiterial ela surgiu ao longo da história para fazer uma certa oposição ao sistema episcopal. Nesta forma de administração, o governo é centralizado num conselho representativo ou presbiterial, eleito pela igreja local. O poder não fica na mão de uma pessoa só, mas de um conselho, de um grupo de pessoas. E o terceiro sistema é o sistema congregacional. Dentro dessa forma de governo, a administração, o governo da igreja é centralizado nos membros que fazem parte da congregação local. Os oficiais, isto é, os presbíteros, os pastores, são meros empregados para a função de ensino e para atenderem às necessidades administrativas estabelecidas pelos membros. E aí eu pergunto a vocês, qual é o sistema de governo das Assembleias de Deus? É o episcopal? É o governo presbiterial? Ou é o governo congregacional? Eu queria dizer aos irmãos que a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela não trata esse tema com tanta clareza. Ela diz o seguinte: nossa estrutura, palavras da declaração de fé, nossa estrutura constitui-se de pastores. Está falando aqui no âmbito administrativo, não tem nada a ver aqui com dom ministerial. Âmbito administrativo. Nossa estrutura constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Estes últimos também são identificados como auxiliares ou trabalhadores de acordo com a região. Eu não sei onde você congrega, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, no Pernambuco, o auxiliar de trabalho, às vezes ele é identificado como um cooperador. É aquele que assiste na escala de culto local, os cooperadores. Diácono acima, diácono, presbítero, evangelista e pastor, já são cargos estaduais, né? O cooperador é um cargo local e essas demais funções são funções oficiais. E percebam, o termo obreiro, é um termo genérico e ele é usado praticamente para todos os cargos e funções na igreja. O pastor é um obreiro, o evangelista é um obreiro, o presbítero, o diácono e o cooperador são obreiros da casa do Senhor. E a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela termina dizendo o seguinte: nosso modelo de governo de igreja tem por base as Escrituras Sagradas. Mas espera aí,
qual a base de governo da igreja? É episcopal, presbiterial ou congregacional? Você sabe qual é? Pergunte os seus alunos aí na classe, suscite essa questão, né? Gere aí uma dúvida no coração deles, a fim de que haja uma interação. Me fizeram essa pergunta em um dos comentários aqui, em uma das aulas da escola dominical, e isso me levou a pensar um pouco sobre qual é a nossa forma de governo. E isso nos leva imediatamente à resposta. Concluímos, portanto, que o sistema de governo adotado pelas Assembleias de Deus no Brasil é indefinido. Há uma variação de estado para estado. Pernambuco tem uma visão, né? Aí você vai ver nos mais diferentes estados de nosso Brasil, de nossa federação, há pequenas divergências com relação à administração, com relação ao sistema de governo da igreja. E é por isso que o governo das Assembleias de Deus, de forma geral, é indefinido, tendo em vista, coloquei aqui no subsídio, as múltiplas diferenças na administração de um estado para outro. No entanto, podemos afirmar que na administração das Assembleias de Deus no Brasil há uma miscelância, uma mistura, um governo misto dos três sistemas de governo supracitados. Ou seja, o governo das Assembleias de Deus é um misto do sistema de governo episcopal, presbiterial e congregacional. Perceba que nas Assembleias de Deus há sempre um pastor presidente, mas também há a figura da convenção, do conselho administrativo da igreja. O poder não é centrado só em uma pessoa. Há essa característica presbiterial. E também nós, como fazemos parte das Assembleias de Deus, notamos as características de um sistema congregacional. É por isso que é indefinido, é um governo misto. E por que é que eu falei tudo isso aqui? Talvez você esteja pensando, mas irmão Murilo, o senhor está rodeando demais. O que é que isso tem a ver com a lição de hoje, que fala sobre o presbítero, fala sobre o bispo, o ancião? Tem tudo a ver. Porque é dentro desse contexto que o presbítero, ele exerce a sua função. Dentro desse contexto, o presbítero, ele desempenha a sua obrigação eclesiástica, ou melhor dizendo, as suas obrigações como presbítero. E disso surge aqui um apêndice. Algumas observações que quero fazer a partir de tudo que já foi exposto aqui. Em primeiro lugar, apesar de o bispo, presbítero ou ancião serem termos intercambiáveis, nós, dentro das Assembleias de Deus, adotamos a nomenclatura de presbítero para caracterizar a função eclesiástica. Dentro das Assembleias de Deus, pelo menos foge do meu conhecimento, você não vai achar o cargo ou a função ministerial de ancião. Você não vai achar assim, olha, o irmão ali é ancião, ou o irmão ali é bispo. Eu desconheço isso dentro das Assembleias de Deus, pelo menos na minha visão limitada. Talvez no seu estado tenha um bispo, né? Aqui a gente não tem, aqui a gente usa a nomenclatura presbítero, porque bispo, presbítero e ancião são termos intercambiáveis. E nós adotamos, pelo menos na maioria, a nomenclatura de presbítero. Segundo, o presbítero necessariamente não é um senhor velhinho, de cabelos brancos. O termo refere-se a homens que provavelmente, apesar da pouca idade, sejam maduros na fé e preencham os requisitos bíblicos exigidos para assumir o cargo. Porque alguém pode dizer assim, não, o presbítero, como o próprio nome diz, o que é o mais velho, o mais maduro, tem que ser um senhor. Tem que ser um homem já lá dos seus 50 anos. E às vezes não é assim. Às vezes há presbíteros jovens que exercem essa função dentro da igreja porque, apesar da pouca idade, são pessoas maduras na fé. E isso nos leva ao nosso tópico de número 2, que fala sobre a importância do presbítero. O presbítero, geralmente, ele senta no púlpito. Ele está à vista de toda a igreja. E, estando à vista de toda a igreja, ele deve ser uma referência. Ele deve ser um modelo de crente, um modelo de cristão.
Por isso que o presbítero não pode ser qualquer pessoa. Há alguns requisitos apresentados por Paulo que aquele que aspira ao presbitério deve preencher. O primeiro requisito para se ser um presbítero é ter uma vida familiar equilibrada. É aquilo que Paulo ele vai dizer em Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. O presbítero precisa ter uma única esposa. E o que é que Paulo está falando aqui quando ele traz essa exigência? O presbítero deve ser alguém fiel dentro da sua vida conjugal. O presbítero deve ter uma vida conjugal respeitável. E também, ainda no âmbito familiar, Paulo ele vai dizer que o presbítero é alguém que governa bem a sua casa. O presbítero é aquele homem que tem a sua família bem estruturada. Os seus filhos são sujeitos ao Senhor. Os seus filhos são obedientes. E isso aqui caracteriza a figura de um homem presente no lar. A figura de um homem que ensina com as suas palavras e ensina com os seus exemplos. Ainda que o filho, quando cresça, se desvie da fé, ainda que o filho, quando cresça, não permaneça na igreja, mas ele sempre vai respeitar a presença do pai. Eu não sigo a fé de meu pai, mas o meu pai é um homem honrado. Eu estou vivendo aqui no pecado, mas o meu pai me ensinou o que é certo. Então o presbítero ele governa bem o seu lar. E Paulo ele vai até dizer que caso o presbítero não governe bem o lar, como é que ele vai governar a igreja de Deus? Então perceba que os requisitos para ser um presbítero são bastante enfáticos com relação a uma vida familiar organizada. Para se ser um presbítero, é preciso também ter cuidado com relação à área financeira. Por quê? Porque o presbítero ele não pode ser um homem avarento. Ele não pode ser amante do dinheiro. É o que diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 3. O presbítero, ele precisa ser alguém de fácil relacionamento. Ele precisa preencher algumas características que facilitam os seus relacionamentos interpessoais. É o que Paulo ele vai passar a falar em 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 3. Ele vai dizer o seguinte: o presbítero não pode ser alguém violento, isto é, espancador. O presbítero, ele não pode ser, o presbítero ele deve ser inimigo de contendas. É o que diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 3. O presbítero não é alguém contencioso, não é alguém que vive de uma briga atrás de outra. Ainda que ele seja inflexível com o pecado, ainda que o presbítero, às vezes, por falar a verdade, gere desconforto em algumas situações, ele não é aquela pessoa que, de forma pecaminosa, promove contendas, que fala de um, que fala de outro, que coloca lenha na fogueira para ver o negócio mesmo desandar. Não, o presbítero ele é inimigo de contendas. O presbítero ele deve ser hospitaleiro. É uma das características que o presbítero ele deve ter. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. Com relação à reputação pessoal, o presbítero ele deve ser irrepreensível. E veja, a gente já falou aqui sobre vida familiar, vida financeira, relacionamentos interpessoais e agora sobre caráter, reputação pessoal. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2, que o presbítero precisa ser irrepreensível. Isto é, ele deve ser um modelo. Irmão Murilo, o presbítero, então ele é um santo que não erra, que não peca, que não falha? De forma alguma. Mas ele deve ser alguém, mesmo com falhas e erros, digno de ser imitado, porque imita Jesus. Pegou aí? Deu para entender? O presbítero, ainda no que tange à reputação pessoal, ele precisa ter bom testemunho dos de fora. Porque ser presbítero dentro da igreja é uma coisa. Ter uma vida impecável dentro da igreja é uma coisa. Agora, fora da igreja. Então, o presbítero precisa alcançar esse testemunho por aqueles que são de fora.
de alguém que está lá fora dizer assim, olha, eu não sou crente, mas se eu fosse crente eu queria ser igual àquele homem ali. É um testemunho alcançado pelos de fora. Com relação à maturidade pessoal, à maturidade espiritual, o presbítero ele não pode ser novo convertido. Ele não pode ser alguém neófito na fé, alguém imaturo. Haja vista o cargo que ele atua. É o homem da palavra, é o homem que instrui, é o homem que auxilia o pastor na ministração das escrituras. Então não pode ser alguém imaturo na fé. É o que Paulo ensina em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 6. E com relação à área pedagógica, o presbítero ele precisa ser apto para ensinar. É o que diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. As pessoas geralmente focam em carisma, né? Mas o caráter deve preceder o carisma. Precisa-se ter caráter e também carisma. As pessoas às vezes focam nas habilidades, no falar bem, na boa oratória, na hermenêutica e exegese impecável. E dentre mais ou menos aqui as 16 exigências que Paulo ele coloca como requisito para se ser um presbítero, apenas uma diz respeito aqui ao ensinar. Apenas uma diz respeito a uma certa habilidade para o ensino. O resto aqui fala de qualidades espirituais e morais. Então, para se levantar um presbítero na igreja, deve-se observar essas características aqui. E eu separei um texto que estava no site da editora Ultimato, do Ângelo Vieira da Silva. E esse texto é uma poesia sobre o que é ser um presbítero. Se você tem um presbítero aí na sua congregação, ou presbíteros em sua congregação, ou se você é presbítero, se você é presbítero, valorize a função que Deus lhe encarregou. Se você tem presbíteros, valorize os presbíteros que estão lhe ensinando, os presbíteros que velam pela tua alma. E esse texto capta bem esse sentimento do que é ser um presbítero. Uma poesia eu vou ler para os irmãos. Ser presbítero é privilégio, é chamado exclusivo, é dom concedido. Ser presbítero é sacrilégio, é serviço consagrado, às vezes aviltado. Ser presbítero é pastorear, orar, acompanhar e cuidar. Ser presbítero é vigiar, zelar, aconselhar, não o fiscalizar. Ser presbítero é ver-se o menor, é o que convém, é o que de pé o mantém. Ser presbítero é falar do maior, daquele que exerce o que não se mede. Ser presbítero é liderar, responsabilidade e exemplo. Ser presbítero é colaborar, tanta agilidade e prontidão. Ser presbítero é atacar o lobo voraz, a falácia mordaz. Ser presbítero é amar o Deus sublime, o próximo como a mim. Ser presbítero é difícil, é o pecador que deve tratar o pecado. Ser presbítero é vitalício, é estar pronto e sempre buscar se capacitar. Ser presbítero é aspirar aquela excelente obra na vida. Ser presbítero é expirar, é proferir as virtudes da vida. Ser presbítero é tomar parte na ceia santa, na ordenação sagrada. Ser presbítero é estar à parte do mundo maligno, do pecado revivido. Ser presbítero é ser humano, pode errar, pecar, se enganar. Ser presbítero é evitar o engano, a ilusão, a armadilha e a desatenção. Ser presbítero é emoção. Ser presbítero é ser o ancião. Ser presbítero é vocação. Ser presbítero de coração. Que texto maravilhoso do Ângelo Vieira da Silva. São a função do presbítero. Nós também aqui separamos os deveres do presbítero como um adendo para o tópico de número 3, onde o pastor Elinaldo Renovato diz que o presbítero ele apacenta a igreja, ele lidera a igreja local, ele unge os enfermos, dentre outras atividades. E o presbítero ele tem múltiplas responsabilidades, e repito, dentro do governo das Assembleias de Deus. O presbítero ele tem algumas responsabilidades.
E elas são, a primeira, administrar e supervisionar a igreja local, pois são líderes na igreja. Geralmente os presbíteros, eles tomam contas de congregação, eles coordenam áreas, eles supervisionam alguns obreiros com relação à visão do pastor, à orientação do pastor. O presbítero, ele é o homem da palavra. Ele é alguém que se dedica, ele é alguém que ensina, ele é alguém que ama as escrituras e se devota a elas. O presbítero, ele tem essa característica forte, né, de alguém que alimenta as ovelhas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 5, 17, Tito capítulo 1, versículo de número 9. Perceba que os apóstolos tiveram essa preocupação. Eles instituíram os diáconos para que eles cuidassem do ministério da oração e da palavra. O presbítero, ele exorta e admoesta os santos na sã doutrina. Os presbíteros, eles visitam e oram pelos doentes, ungindo-os com óleo. O presbítero tem essa característica, exerce essa função dentro da igreja. Os presbíteros também julgam questões doutrinárias. É o que está em Atos capítulo 15, versículo de número 16. Os presbíteros, às vezes, exercem uma função pastoral. Na nossa igreja, há presbíteros que estão no campo, cuidando de determinadas igrejas, exercendo uma função pastoral. Ele não é o pastor, ele não tem a função cargo de pastor, mas ele exerce dentro do presbitério a ação pastoral de dirigir igrejas. O presbítero também é aquele que apacenta e que cuida dos fracos. O presbítero, ele auxilia o pastor na Santa Ceia. Você veja que há uma múltipla responsabilidade dos presbíteros. São as funções de um presbítero. E desse modo, nós queremos concluir de forma rápida a nossa lição de hoje. E na lição que vem, nós falaremos sobre a função ministerial do diácono. E eu queria encerrar essa breve aula com mais uma poesia que encontrei aqui. E essa poesia diz o seguinte, é a respeito do presbítero. Ele é alguém prestativo, leal, homem de Deus, resoluto, firme, constante, mostra a sua fé, esforçado em dar o exemplo, suporta queixas, não desanima, cumpre a missão, batalhador, serve com temor, inspira confiança pelo seu valor, trilha o caminho, segue louvando ao Senhor, está sempre pronto a ensinar a palavra com dedicação, responsável, vigilante, aponta que em Jesus há salvação, seu trabalho é abençoado e merece a nossa gratidão. A aula é simples, a aula é rápida, mas eu espero que tenha lhe ajudado em sua ministração na sala de aula, na escola bíblica dominical. Se tem sido bênção para você, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.